Não é para ler livros salteados. Essa era uma prática comum, durante os ditados dos livros racionais, a leitura de livros salteados. Como havia dificuldade de se ter os livros na sequência, e nem mesmo todos os livros ainda haviam sido ditados, era essa uma prática comum nos anos 70, 80 e 90, onde muitos até ficavam agarrados a um livro e não saíam dele. Coisas do passado. Mas chegando em meados dos anos 90, alguns, não muitos, já tinham seus livros completos, os 1000 livros. Esses, lá nos anos 90, já faziam suas leituras sequenciais conforme recomendado pelo racional superior. E os que ainda não tinham todos os livros pediam emprestado, e assim também, faziam suas lidas e relidas. Então, graças à fraternidade racional no início dos anos 2000, um número bem expressivo de estudantes já tinha feito suas lidas e relidas e alguns, já com um bom número de relidas, dos 1000 livros racionais. Assim faziam os que de alguma forma tiveram contato com o João, que explicava, reexplicava e incentivava todos a seguirem as recomendações do racional superior. Agora, os que não tiveram a oportunidade de saber, mesmo que indiretamente do João, muitos desses ainda agiam assim em relação à leitura. Como se ainda estivessem nos anos 80, aí se mantinham no atraso e no primarismo da cultura racional. Ficavam como uma espécie de analfabetos funcionais no meio racional, em pleno anos 2000, por não se comportarem como estudantes racionais, mas sim como bichos pesquisadores, em suas curiosidades magnéticas. Aí não avançavam nunca, porque a forma como liam os livros não os permitiam saber da cultura racional. Porque não lia na sequência, ficavam pulando livros e nem mesmo procuravam ter acesso a todos os livros, aí não aprendiam quase nada de cultura racional. Como quem diz, se lendo e relendo os 1000 livros na sequência, já era difícil o aprendizado racional, que dirá lendo livros salteados. E sem completar a leitura de todos os livros. Mas todos aqueles que tiveram um contato mais direto com o João, avançaram rapidamente na leitura, lendo, relendo e estudando os 1000 livros de cultura racional. Quer dizer, tiveram a oportunidade de terem sido alertados com maestria sobre a importância de seguirem na linha racional. Que é isso que estabelece a linha racional: ler, reler e estudar assiduamente todos os livros, sequencialmente, sem pular nenhum, do primeiro ao derradeiro. Porque lendo livros salteados, não dá para entender o que é cultura racional, e não dá para desenvolver o raciocínio, nem a evidência racional, nem o aparelho racional, e muito menos a desmaterialização do habitante do mundo racional. Lendo os livros fora da sequência, fica na mesma, como se nada soubesse, porque não é capaz de entender nada corretamente de cultura racional. Vai falar de forma primária, confusa e equivocada, e ainda vai acreditar que está sabendo de cultura racional, mas que na realidade, ainda não sabe nada de cultura racional, só pensa que sabe, mas que não sabe nada. Porque lendo os livros de forma salteada, e sem completar os 4 cursos do raciocínio, não tem como a pessoa entender, compreender, e nem mesmo saber transmitir a cultura racional corretamente, não tem como. Por isso, há a necessidade de se começar do primeiro livro até o derradeiro, e voltar relendo fazendo o curso supremo do raciocínio. Aí estão todos dentro da linha racional, e com isso, tendo o resultado positivo racional, pelo seu comportamento exemplar na fase racional. Assim todos passam a saber de cultura racional, porque fazendo o curso supremo do raciocínio, o estudante passa a saber corretamente de cultura racional, passa a entender, compreender e definir corretamente os assuntos e os elementos racionais. Assim são as coisas sérias e corretas, têm suas regras a seguir, têm as suas recomendações a serem observadas, para que todos possam bem ficar racionalmente. Sendo essas as recomendações do mundo racional para todos nós, em vários livros, em várias mensagens racionais, ler assiduamente, sequencialmente sem pular livros, do primeiro ao derradeiro e voltar relendo, fazendo o curso supremo do raciocínio, para adquirir o correto saber racional. Para que, com o correto saber racional, amadureça racionalmente, e fique pronto para a vidência racional. Salve!